Vamos analisar um pouco mais este assunto e até perceber as expectativas das medidas que vão ser tomadas pelo Governo, com o professor Manuel Caldeira Cabral, economista, antigo Ministro da Economia. Bom dia, bem-vindo. E também aqui junto a mim, Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto. Bom dia. Obrigado a ambos. Professor Caldeira Cabral, começava por si. Esta descida do IVA a concretizar-se vai funcionar? Vai ter impacto mesmo? Essa é a pergunta que é difícil responder. É difícil responder porque não se sabe ainda como é que será efetuada, que produtos envolve. Eu penso que neste momento essa medida pode ser útil se for focada no cabaz principalmente de produtos mais essenciais. Ora, muitos desses produtos têm o IVA a 6%, portanto a descida do IVA no máximo poderá ser de 6%. E isso, de facto, é um valor que poderá ser absorvido pelas margens das empresas. Mas em muitos desses produtos também há bastante concorrência e, portanto, as empresas tenderão a refletir nos preços essa descida. Eu penso que se for num conjunto limitado de produtos, nestes produtos de primeira necessidade, em que as pessoas são atentas ao preço, e se houver uma monitorização, poderá refletir-se. No entanto, eu saliento que em muitos aspectos é mais fácil, de facto, dar rendimento às famílias que têm mais necessidade do que focar em descidas que depois são transversais a todos e, portanto, eu penso que o Governo, ao usar este instrumento, isso tem um efeito direto e imediato, e isso é bom, mas não deverá usar apenas este instrumento. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro já falou que também, face a uma inflação que foi maior, vai fazer também a mesma coisa com os salários da função pública, uma revisão que seria mais generosa nos salários da função pública, e penso que deverá ponderar a possibilidade de novos apoios ao rendimento às famílias mais vulneráveis, porque isso de facto atua com mais força diretamente em quem mais precisa. Mas com este conjunto de três tipos de medidas, pode, com a descida do IVA, conter um pouco a inflação, principalmente nos produtos alimentares, com o apoio ao rendimento e a descida do IVA, apoiar as famílias em mais dificuldades, embora a descida do IVA é mais transversal, e no caso dos funcionários públicos, de facto, há alguma evidência de que está a haver atualizações do privado mais fortes, que estão a reagir mais rapidamente à inflação que existiu e, de facto, o Governo poderá também corrigir um pouco o que estava no acordo, que já era um aumento, mas era um aumento que ficava abaixo da inflação e, portanto, corrigir isso no sentido de aproximar dos efeitos da inflação. Penso que são estes três tipos de medidas que vão ser apresentadas hoje, mas estamos um pouco ainda sem saber e o impacto depois terá que ser visto e monitorizado. E penso que nesse aspecto o Governo deve criar mecanismos de monitorização ao mesmo tempo que lança as medidas, se forem de descida do IVA, deve criar mecanismos de monitorização focados, de facto, nos preços dos produtos em que o IVA baixa. Muito bem, então já vamos desenvolver mais algumas das ideias que deixou aqui. Queria ouvir também Nuno Botelho no sentido de perceber se tem alguma expectativa de que a descida do IVA a acontecer se pode ajudar mesmo a descer os produtos e ajudar as famílias. A descer o preço dos produtos. Muito bom dia a todos e ao professor Caldeira Cabral também. Eu acho que sim, é uma medida positiva em si, que no meu entender peca de facto por tardia. Vimos aqui as declarações, quer do Ministro das Finanças, quer do Primeiro-Ministro, que teimavam em não assumir essa questão como importante, mas a realidade veio desmenti-los e neste momento estão a encarar isso como uma inevitabilidade. Eu acho que isso pode ser positivo. Estou em crer que as empresas de distribuição vão comportar-se à altura, como sempre têm estado. Basta recordar o comportamento que elas tiveram durante a pandemia. Foram absolutamente fundamentais, como por exemplo esta casa onde estivemos quando da telescola, eu recordo sempre e a forma como implementaram a telescola. As cadeias de distribuição foram absolutamente fundamentais a quando da pandemia e desta vez também estarão à altura e saberão estar à altura. São empresas cotadas na Bolsa, são empresas que prestam contas, são empresas que são auditadas e, portanto, as declarações do Sr. Ministro da Economia, do atual Ministro da Economia, foram a todos
outros títulos lamentáveis. Portanto, considera que não concorda com as críticas que têm sido feitas aos hipermercados? Não concordo. Acho que, de facto, houve nós estamos a viver inflação, estamos a viver um aumento dos preços. Esse aumento dos preços é claramente em função dos custos de energia, em função do aumento dos custos de trabalho, em função dos custos de produção e, portanto, isso era mais ou menos inevitável. E cabe ao Governo acomodar e tentar ajudar as famílias mais carenciadas e as famílias em geral. E aí, eu concordando com o que o professor Caldeira Cabral referiu anteriormente, acrescentaria, se me permitem, o seguinte: eu acho que o Governo deveria olhar não só para os funcionários públicos, mas também para todo o mundo que há para além do funcionalismo público. Ou seja, há toda uma iniciativa privada, todo um conjunto de trabalhadores noutra área, no domínio da iniciativa privada, que também precisará de apoios e que também, neste momento, uma classe média, média-baixa, que está, de facto, também a viver as suas dificuldades e que o país não é só a administração pública e precisa também ela de alguns apoios. Espero que o Governo seja sensível. Por via do IRS, nomeadamente? Por via do IRS e da diminuição da excessiva carga fiscal que nós, portugueses, temos tido e que verificamos dia após dia que em nada nos beneficia. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o Governo deve estar atento a isso. Ou seja, olhar para o IVA, acho uma medida positiva, peca por tardia, mas também deve ser olhada, de facto, as famílias mais carenciadas devem ter em determinados escalões do IRS, transversalmente, quer seja funcionário público, quer não seja, deve ser vista essa realidade e eu acho que isso era absolutamente fundamental, por exemplo, num limiar de tempo até ao final do ano, ou verificar essa questão, desde logo porque também, do ponto de vista, a União Europeia já nos disse que até ao final do ano temos que rever essas questões por questões inflacionistas e para conter a inflação. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que temos que olhar para isso. Caldeira Cabral, temos assistido nos últimos tempos, de facto, este apontar de dedo aos hipermercados como sendo os grandes responsáveis, porque na produção e no transporte dizem que não são eles os responsáveis. Como é que se explica? Já encontrou explicação para esta subida dos preços que vivemos atualmente? Como é que podemos, de facto, conseguir descê-los de alguma maneira? Encontra explicação para o que está a acontecer? Eu penso que temos que conseguir descer os preços e principalmente estabilizar os preços e combater esta inflação que estava sempre crescente e que agora já se está a atenuar, mas que ainda está muito alta. Temos que combater com todos os meios e temos que combater com as empresas e não contra as empresas. Eu não me parece que o culpado seja este ou aquele, ou que o mais interessante seja até atribuir culpas. Há, de facto, custos e um aumento de custos de alguns produtos agrícolas, porque a Rússia e a Ucrânia em particular era uma grande produtora de cereais e continua a ser, mas houve grandes dificuldades nesses mercados que decorrem diretamente disso. Há depois outros fatores, como o preço dos adubos, que se reflete não apenas nos cereais, mas se reflete de uma forma muito mais ampla em todos os produtos agrícolas e alimentares. E eu recordo apenas, que a inflação, no último ano e meio, teve de facto aqui uma montanha russa de inflação que teve focada em diferentes pontos. Antes da invasão da Ucrânia, a inflação estava focada nos produtos e nas cadeias de valor, era aquela questão dos chips e da falta dos chips e peças que não haviam e que estavam todas a subir muito de valor. Depois foi muito focada na energia e na gasolina, no gasóleo, e o Governo aí tomou medidas também diretas de redução da carga fiscal sobre os produtos, sobre a gasolina e sobre o gasóleo, que ajudaram a conter o aumento do preço. Neste momento, de facto, na energia, os preços de várias fontes de energia já estão até mais baixos do que antes da invasão da Ucrânia e está-se a sentir muito mais nos alimentos. Porquê que há também este desfazamento? Porque, em parte, o setor agrícola e alimentar é diferente de outros setores, tem um ciclo de produção que tem que se plantar hoje, pôr os adubos hoje, para ter as colheitas depois. E, portanto, muitas das produções agrícolas que foram iniciadas há 3, 4, 5, 6 meses e que estão agora a entrar no mercado, tiveram em cheio esse aumento do preço da energia, do preço dos adubos, o preço de todos os fatores. E, portanto, estão agora a refletir. Eu concordo que, de facto, é muito provável que venha a haver uma estabilização, porque o mercado também com preços mais altos reage com mais oferta. Agora, a reação da oferta na agricultura
não é por boa ou por má vontade, é pela natureza das coisas, a reação da oferta na agricultura demora algum tempo. Não se plantam as coisas e planta-se o dobro amanhã para colher o dobro amanhã, planta-se o dobro amanhã para colher daqui a uns meses. E, portanto, eu acho que vai haver uma estabilização deste mercado e, de facto, enquanto não há, haver medidas de apoio ao rendimento transversais a todos. Eu concordo inteiramente com o que está a dizer, que devem haver medidas de apoio ao rendimento transversais a todos. Não sei se centradas no IRS, porque de facto há os consumidores mais vulneráveis, os cidadãos mais vulneráveis, muitas vezes não podem ter deduções de IRS porque não pagam IRS, estão isentos no seu rendimento e, portanto, se calhar com apoios diretos ao rendimento, penso que é mais interessante. Usar, de facto, o IVA num cabaz básico pode também ser interessante, até para conter e não criar a espiral de aumento de preços, e penso que os salários, de facto, estão a ocorrer no setor privado, revisões salariais mais fortes do que estavam previstas, porque, de facto, as pessoas também estão a reagir a uma inflação que é mais forte do que estava previsto e em alguns aspectos, e, portanto, eu penso que o Governo deve atuar nos 3 níveis. Num nível em que, de facto, apoia o rendimento de todas as famílias, num nível em que atua sobre os preços dos produtos que estão a subir mais, utilizando uma diminuição temporária da carga fiscal, com as limitações que esse instrumento tem, ou seja, se atuasse só por aí não iria conseguir, até porque o máximo que pode baixar o IVA em muitos desses produtos é os tais 6%, mas deve atuar, portanto, em todas as áreas. Não penso que seja útil, de facto, o ataque às empresas. As empresas de distribuição tiveram mais lucros. Não digo que seja, em alguns casos pontuais, não haja aumentos de margem e não acho mal que o Governo fiscalize isso. Não deve fazer uma campanha contra as empresas e penso que não é isso que está em causa. Mas eu acho que as empresas tiveram mais lucros, em parte porque o aumento dos preços veio antes do que o aumento dos custos. As empresas de distribuição agora estão a ter que atualizar salários, já atualizaram salários nos últimos anos, e isso obviamente tiveram que o fazer, mas tiveram aumentos de preços antes de ter aumentos dos salários e aumentos de outros custos, e portanto conseguiram ter, de facto, um aumento de custos, mas não tem um aumento permanente de margens, pelo menos generalizado a todos os produtos, e isso, se houver em alguns produtos em particular, eu penso que se pode chamar a atenção a isso, mas eu penso que se deve agir aí com contenção. O nosso inimigo não é as cadeias de distribuição. Nós temos em Portugal uma boa distribuição e uma distribuição com concorrência, e isso de facto ajuda a que os consumidores tenham acesso a produtos, uma gama grande de produtos e produtos baratos. Temos também em Portugal bons produtores e temos tido nos últimos anos uma evolução muito interessante da produção agrícola, com um aumento muito grande das exportações, e eu penso que neste momento em que os preços internos também estão a aumentar, uma parte dessa produção agrícola poderá aumentar para satisfazer o mercado interno e com isso contribuir para baixar os preços. É preciso queria dar aqui uma chega também sobre isso. Relativamente àquilo que é a questão da distribuição, as empresas de distribuição já esclareceram uma coisa que me parece muito importante e que acho que os nossos telespectadores deveriam compreender melhor. Os grandes lucros das cadeias de distribuição prendem-se também muito com 2 fatores: mais vendas nas lojas, portanto, não necessariamente aumento das margens, e mais lojas. Todos nós vemos, espalhados pelo país, a abertura exponencial de lojas, de cadeias, de imensas cadeias. Portanto, há cada vez mais lojas abertas e cada vez mais vendas. E o que é um fator absolutamente normal em tempos de crise. O volume de negócio aumenta. Sim. O bolo é muito maior e, portanto, há muito mais negócio. Como há muito mais negócio, há mais lucros. Não quer dizer necessariamente que aumenta a margem de lucro. Portanto, isto é fácil de compreender. Isto já foi explicado esta semana várias vezes por vários responsáveis. Mas, e, portanto, isso é interessante. Eu não estou com isto a dizer que não haja, às vezes, um aproveitamento aqui. Claro, mas era a última pergunta que eu lhe queria fazer. E até recorrendo aqui hoje, nós já fizemos muitas contas e estávamos a ver imagens ali dos pacotes e das compras, já fomos também. Mas hoje o JN fez contas também e num cabaz total de 30,20 €, com a redução do preço do IVA, faria uma redução de 1,98. Portanto, não chega a 2 €. Pagariam 28 e 22. Ou seja, com uma margem tão pequena, é verdade. Menos é nada, como se costuma dizer. Mas até onde é que não vamos ter, de facto, em vez de baixar para as pessoas, subir o lucro do volume das empresas? Já vimos isso nos restaurantes, já vimos isso nos ginásios. Corta-se o IVA para facilitar a vida das pessoas, mas depois o dinheiro fica na mesma. Fica na mesma, é verdade. Há uma coisa que gostaria de referir. O grande beneficiado disto tudo, se nós verificarmos, tem sido o Estado.
O Estado é o grande beneficiado disto tudo. Sim, o Primeiro-Ministro disse que tem arrecadado mais e também tem distribuído cada vez pelas mais. pessoas, não é? Mas não tem distribuído... Mas o Estado português, por exemplo, durante a pandemia, e isto são factos, isto não há aqui nada de político nisto, é um facto. O Estado português foi o Estado que menos apoiou as empresas e as pessoas durante a pandemia, por exemplo. Portanto, é bom que as pessoas tenham noção que o Estado português é quem está a beneficiar mais deste aumento da inflação. E, portanto, é bom que se perceba que o Estado tem não só de baixar o IVA, e o que eu acho, e volto a dizer, é uma medida positiva, Sim. o Estado está a fazer bem, o Governo está a fazer bem, mas deve também acompanhar, tal como já referimos aqui, com outras medidas de apoio às famílias mais carenciadas, porque esses 2 euros que refere bem não vão ser suficientes para acomodar e para se refletir naquilo, num nível de vida mais satisfatório das próprias famílias. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que olhar para isto de uma forma mais global e mais transversal. Só pena de ficarmos todos a achar que sabe a pouco e começarmos a olhar para as empresas de distribuição como o grande odioso disto tudo. Nós não podemos viver num país em que o lucro é odiado, o investimento é odiado, os privados e quem investe é odiado, as empresas são fundamentais no nosso país e as pessoas não podem viver num país, ou não devem viver num país em que a propriedade privada é odiada, em que são as empresas que dão emprego. Que dão emprego e geram riqueza. Isso é fundamental. Ao mesmo princípio. Essa mensagem eu gostava aqui de deixar hoje também. Nuno Botelho, obrigado. Manuel Caldeira Cabral, obrbrigado por ter juntado a nós também esta manhã aqui para anteciparmos um pouco também aquilo que poderão ser as medidas e o efeito, obviamente, das medidas que vão ser anunciadas hoje. Bom dia, obrigado a ambos.